Salve, salve, rapaziada, eu sou o Vilela. Eu sou o Renan. Esse aqui é o canal Ordem dos Heróis. E hoje, mais um vídeo, vamos falar de 3 leis universais: a força da intenção, força de vontade e a força da vibração, e como essas leis moldam a nossa vida. Se inscreva no canal e roda a vinheta. A intenção, ela tem 2 significados, né, que a gente pode procurar no dicionário e vai encontrar que um é o propósito e o outro é o desejo. Quando a gente pensa no propósito da intenção, a gente está pensando no objetivo ou numa meta que a gente quer alcançar. E quando a gente pensa no desejo, a gente está falando sobre alguma emoção ou pensamento que a gente quer aproximar da nossa realidade. Ou seja, a nossa realidade, ela é um resultado, ela é um eco das nossas ações, emoções e sentimentos. Os seus pensamentos e as suas emoções vão moldar a sua realidade. As suas intenções vão criar a sua realidade. E o segredo da força de intenção é saber exatamente aonde você quer chegar. Saber quem você quer ser. Porque se você sabe isso, você vai poder moldar a sua realidade. Você vai programar a sua realidade de acordo com a sua intenção. E a gente tem um diagrama aqui, bem simples, para mostrar que primeiro vem a intenção, a sua intenção, aonde você quer chegar, para depois surgir a força de vontade e depois começar com a vibração, com a lei da vibração, que seria o universo começar a corresponder à sua intenção. Bom, galera, depois que nós temos uma intenção clara de onde a gente quer chegar, começa a surgir uma outra força interna nossa que se chama a força de vontade. Antes de eu começar a explicar ela, eu preciso explicar da constituição do corpo humano. Povos antigos, gregos, hindus, eles tinham um conceito de que o ser humano ele é formado por 3 corpos ou 3 veículos que se complementam e formam uma trindade sagrada que é a nossa vida, né? A vida do ser humano. E aí, esses veículos, eles têm vontades distintas também. Cada um deles tem características específicas que vão refletir impulsos diferentes na realidade. Um é o corpo físico, o outro é o corpo energético e o outro é o corpo espiritual. Vamos começar pelo mais simples, que é o corpo físico. O corpo físico, nosso corpo, carne, ossos, sangue. Nosso corpo energético é a nossa mente e emoções, ou seja, é o psicológico do ser humano, nossa personalidade. E o corpo espiritual seria o nosso espírito, nossa conexão com o eterno. Eu posso dizer que é o que foi, é e será. Cada um desses corpos, eles têm vontades próprias. O corpo físico, ele procura a lei do menor esforço, ele procura poupar energia. O corpo energético, ele tem as mentes e as emoções, elas gostam de especular, fantasiar. Nós temos saudades. Nós também procuramos experimentar o máximo de emoções possíveis. E o corpo espiritual, ele procura paz, harmonia. Então são 3 corpos com características e vontades bem distintas, só que todos eles se complementam. Então o espírito busca, ele sempre foi, ele sempre vai ser e ele é naquele momento. Então, a partir do que você tem autoconhecimento suficiente para definir o seu objetivo e a sua força de vontade entrar em ação, os seus pensamentos e emoções começam a trabalhar de acordo com aquela realidade que você quer. E é muito mais difícil de você ser abalado através de energias negativas ou pensamentos negativos ou até ambientes com cargas mais densas. Aquilo não te tira, não te desvirtua do caminho que você está trilhando. Foca todas essas energias numa só direção. E é por isso que ela é tão poderosa. A força de vontade, ela é como se fosse um desses corpos. Ela é um desses corpos. Ela faz parte da constituição do ser humano. Ela está dentro de nós. É uma força muito poderosa e muito sutil. Ela é considerada como o maior poder do ser humano e o mais divino. Uma pessoa que tem força de vontade, ela sabe aonde ela quer chegar e ela caminha todos os dias para realizar esse objetivo, sem pressa e sem pausa. A força de vontade, ela é lúcida, focada e duradoura. Uma pessoa que tem força de vontade é uma pessoa que reina sobre si mesma. É uma pessoa que tem a decisão no plano mental, ela sabe onde ela quer chegar e ela tem a perseverança, a constância no plano físico e ela se lembra sempre do porquê ela está fazendo isso. Ou seja, onde há vontade, há um caminho e isso se resume a ela.
Só para finalizar a força de vontade, existem muitas maneiras da gente entrar em problemas na vida ou coisas parecidas, de nós cometermos erros ou traçarmos caminhos errados, mas só existe uma de sairmos de todas elas, de resolvermos tudo, é através da força de vontade. O segredo da força está na vontade. Bom, voltando um pouco para essa imagem, a gente entendeu como a intenção cria vontade, que a vontade é a canalização da alma, da mente e do corpo num só objetivo. E quando você tem todas essas ferramentas já disponíveis, a lei final, que vai ser a última ferramenta para gerar o universo correspondente, é a lei da vibração. Ou seja, a lei universal da vibração é um conceito que já muito estudado e debatido, que ele tenta trazer a ideia de que os nossos pensamentos estão em conexão com o universo ao nosso redor. Então, o que isso quer dizer? Aquilo que você pensa, aquilo que você joga para o mundo, o que você emana, você atrai de volta para você. Os pensamentos são formados por ondas eletromagnéticas. As sinapses do cérebro, as células cerebrais, neurônios, elas se comunicam através de uma atividade elétrica, e essa atividade elétrica ela gera campo magnético. O universo em si também está cheio de frequências e campos magnéticos. Eles se atraem ou se repelem. Então, dado que a nossa mente, nosso cérebro, ele gera um campo magnético por conta da atividade elétrica dos neurônios, é meio que natural que esse campo magnético vá atrair ou repelir os outros campos magnéticos que pertencem ao universo ao nosso redor. É dessa forma que ela age, atraindo e repelindo pensamentos e vibrações que estão de acordo ou não com as que nós estamos emanando. No corpo humano, a vibração ela acontece principalmente em forma de pensamento e emoção, né? A emoção ela acaba também coordenando um pouco dos seus pensamentos. Então, que a frequência em hertz que o nosso cérebro emana quando pensamos, ela é de acordo com o estado emocional que nós nos encontramos. Nós estamos conectados 24 horas por dia com o universo ao redor de nós, seja com as pessoas, seja com o planeta em si. Dado que os pensamentos têm essa capacidade de interagir com o mundo exterior e vice-versa, o mundo exterior tem a capacidade de interagir com o nosso corpo, que vai gerar diferentes pensamentos, é nesse momento que a gente entende como a vibração tem um impacto gigante com a realidade que a gente deseja refletir ao nosso redor. Então, essas duas forças, a da vibração e a força de vontade, combinadas com a força da intenção que vai te guiar no seu objetivo, são os 3 elementos que vão te propiciar a gerar um universo correspondente. O primeiro passo para você começar a implementar essas ferramentas, tanto a força de vontade, o poder da vibração e a intenção no seu dia a dia, é você ter esse objetivo bem definido. Você saber aonde você quer chegar. Você saber o que você quer. Você ter esse objetivo bem claro na sua frente e você acreditar que esse objetivo vai ser concretizado, que isso já está concretizado. É só uma questão de quando ou que método eu vou ter que fazer para atingir esse objetivo, mas tenha na sua mente que isso que você vai fazer já é realidade. E é importante ressaltar que se você consegue se visualizar fazendo algo, se você consegue se ver em algum lugar ou conquistando alguma coisa, aquilo pode ser real. Visualização no plano mental e a prática no plano material para seguir o objetivo. Que leva a gente para o segundo passo, que é você visualizar e executar. Sabendo que você é capaz de chegar no seu objetivo, o pensamento que você emana para o cosmos, para o universo, quando você se visualiza, ele vai reforçar todos os dias quando você acorda, enfim, quando você está vivenciando as suas atividades diárias, de que você vai chegar naquele ponto. Quando você visualiza e executa, é o momento em que você alinha a prática com o seu estado mental. Então,
a mente e a prática, a visualização e a execução. Uma outra coisa também é foque naquilo que você realmente quer. E não dê atenção para as coisas que você não quer, nas coisas que te atrapalham, que você não gosta. A energia irá fluir para onde vai a sua atenção. Então tenha foco para onde você quer e tenha pensamentos positivos, pois os pensamentos positivos irão atrair coisas positivas. O pensamento positivo, ele tá junto, ele vem junto com o controle emocional. O controle das emoções são chaves fundamentais para que você permaneça tendo os pensamentos positivos. Exatamente. Que em si são fundamentais para a conquista do seu objetivo. A vibração correspondente ao que você deseja. Que é o que conecta com o próximo passo, que é o seguinte: nós temos mais ou menos 60 mil pensamentos por dia. Então não tem como nós controlarmos 60 mil pensamentos. Todos, putz, eu pensei, será que está positivo o que eu pensei agora? Então, para você controlar pensamentos, é mais fácil você controlar suas emoções. Porque se você tiver emoções positivas, consequentemente seus pensamentos serão mais voltados para o lado positivo da coisa. A força de vontade ela é uma ótima maneira de canalizar as emoções. Quando você tem muita força de vontade, é muito difícil as suas emoções serem abaladas. Quando você tem muita certeza do seu objetivo, quando você se visualiza no lugar que você quer chegar, e você tem certeza de que você vai estar lá, as suas emoções dificilmente vão ser abaladas. Agora, como eu disse antes, nem sempre eles vão estar positivos. E acho que é interessante também a gente trazer aqui alguma ideia de como que a gente pode tentar trazer os nossos pensamentos mais positivos em dias ruins, em momentos difíceis. Às vezes a gente não tem controle absoluto sobre tudo e o mundo é repleto de carga energética, é repleto de frequências e a gente está em contato com elas constantemente e isso pode vir a acabar afetando a gente. Então, eu queria trazer um conceito que é o conceito da ressonância. O conceito da ressonância, ele diz que quando duas frequências entram em contato, a frequência mais baixa, ela tende a se elevar para alcançar a frequência mais alta. Então, você entendendo o conceito de ressonância, eu acho que é a melhor dica que a gente pode dar para você tentar elevar suas energias, elevar sua carga emocional para algo positivo e, consequentemente, seus pensamentos. Então, por exemplo, como a gente citou antes o exemplo da natureza. A natureza tem uma vibração muito alta, uma vibração muito perfeita, segundo Proctor. Então, entrar em contato com a natureza, entrar em contato com pessoas que querem o seu bem, ambientes que você gosta, que tem uma carga energética muito alta para você, que você se sente muito confortável, por ressonância, a sua energia vai ser elevada também. E os seus pensamentos tendem a se tornar positivos dessa forma. Você quer acompanhar, melhorar, né, a sua vibração de acordo com o exemplo que está próximo a você. Exato, exato. Então você tentar utilizar um pouco da física para melhorar a sua atividade emocional no dia a dia. A última dica que a gente tem para você ter uma vibração melhor, mais positiva, e como você estava falando, você é uma pessoa bem realista, você vê quantos problemas, né, a gente tem no mundo hoje, e a gente convive todo dia, né, cheio de problemas. Seja grato pelas coisas boas que você tem na sua vida. Comece a agradecer o que você tem, que você já fez, as coisas boas que já te aconteceram. E se algo de ruim te acontecer, obtenha conhecimento. Não tem uma outra coisa assim melhor que você possa fazer com algo ruim que te aconteça. Porque até nas coisas ruins existe aprendizado, existe conhecimento, existe formas de crescer na dificuldade. Essa mentalidade é essencial para quem busca aumentar a própria frequência. Tanto a frequência dos pensamentos, a frequência energética. É exatamente isso. Não tem muito... É difícil? É difícil. Ninguém tá falando... Nós dois não estamos falando que é fácil. Não. Mas assim, esse é o caminho. É você ter a intenção clara, a força de vontade para não te abalar, nunca desistir, você ter o controle sobre si mesmo. Sim. E deixar a lei da vibração fazer o seu trabalho. Fazer o seu trabalho. Sim, não é um caminho fácil, não é um caminho rápido, e que eu acho que leva a gente para a conclusão dessa nossa discussão,
que é, cara, siga um fluxo da natureza, sem pressa, mas também Sem pausa. sem pausa. A natureza, ela não tem pressa, mas ela nunca para. Então, é dessa forma que as coisas vão começar a acontecer para você. E galera, para fechar o vídeo, a gente resolveu trazer para vocês verem como tem pessoas que conseguiram transformar a vida delas. Não só delas, de pessoas ao redor delas, porque a humanidade ela tende a criar barreiras mentais para objetivos concretos. Algumas décadas atrás, se tinha um conceito de que era impossível o ser humano romper a barreira de 1 milha em menos de 4 minutos. Um certo dia, um corredor não muito experiente, não muito treinado, conseguiu fazer em 3 minutos e 59. Todo mundo intrigado com isso, perguntou para ele como ele conseguiu. Vocês podem até pesquisar depois, o nome do corredor vai estar aqui ou na descrição, eu vou colocar aqui no vídeo. E ele diz que ele se visualizou quebrando esse recorde. Antes dele largar, ele já sabia que ele ia quebrar o recorde. Ele já tinha essa certeza dentro dele. Então todo o pensamento, a força de vontade e a intenção, tudo alinhado para que aquela realidade fosse correspondente, para que aquele universo existisse. E quando ele quebra essa barreira dos 4 minutos, a barreira mental que a humanidade tinha de que era impossível o ser humano correr 1 milha em menos de 4 minutos também é quebrada junto. Tanto que, se eu não me engano, pouco mais de 40 dias depois que ele quebrou o recorde, outra pessoa quebrou o recorde. Enfim, esse recorde é diminuído todo ano e hoje tem milhares de pessoas que já correm 1 quilômetro em menos de 4 minutos, porque os seres humanos entenderam que é possível. Então é muito difícil você ser o primeiro a quebrar uma barreira mental. Quando ninguém ainda conseguiu fazer alguma coisa que você quer fazer, é difícil você se visualizar fazendo aquilo. Mas é possível. Se você consegue se ver fazendo aquilo, é possível. É possível. Então é mais fácil, sim, quando você tem exemplos de pessoas que já fizeram, como nesse caso do corredor, muitas pessoas começaram a quebrar o recorde depois dele, porque eles sabiam que era possível. Na prática, no mundo físico. Mas no mundo espiritual, no mundo mental, se aquilo já é uma realidade, se você já se vê fazendo aquilo pode virar, sim, um universo correspondente no plano físico. Eu vou continuar nos exemplos no esporte. Pô, galera, assistam quem tem Netflix, ou procurem na internet de algum jeito aí, assistam a série do Michael Jordan, que tem na Netflix, The Last Dance. E você vai ver como é que o cara tem força de vontade pra atingir tudo que ele fez. Cara, não só a força de vontade, ele aplica a lei da vibração de forma, assim... muito clara, né? E muito bem, como se ele fosse um mestre em utilizar a vibração a seu favor. Ele fala numa hora do documentário que ele fala assim: quando eu cheguei lá no Chicago Bulls, a minha intenção era transformar aquele time num grande time respeitado e eu me tornar um melhor jogador. Ele tinha a vibração, ele já pensava naquilo todo dia ele já sabia que aquilo ia acontecer. A vibração que ele jogava pro universo era aquela. E a força de vontade. Ele acordava e ele ia dormir vivendo a vida do campeão, a vida do melhor jogador de basquete. Fazia toda a rotina dele foi moldada por conta que ele tinha a força de vontade, a vibração e a intenção alinhadas com o propósito dele, e isso criou um universo correspondente para ele. Então é um bom exemplo de como colocar na prática isso. Pode assistir que vocês vão gostar. Michael get it pulled with a fresh shot clock. MJ. Oh, Harry did it! And Michael shakes the finger. O próximo assim, eu acho que todo mundo conhece, é o Ayrton Senna. Assim, é um dos caras que eu mais vi que tem força de vontade. No YouTube vocês vão encontrar um monte de documentário da história dele, das corridas, e você vê a garra que esse cara tem, assim, é impressionante. Então você vê exatamente a força de vontade ali no Ayrton Senna. A corrida que ele fez no Brasil, a primeira vitória dele no Brasil, é magnífica.
Ele estava com o carro todo quebrado lá e conseguiu ganhar a corrida. Então isso daí é a força de vontade, é a intenção. Então procurem bastante coisa da Ayrton Senna que vocês vão ver coisas extraordinárias sobre esse assunto no exemplo dele. O próximo exemplo que eu vou dar aqui, que eu vou falar para vocês, é o Gaules. Né? Quem conhece sabe que ele é um streamer de Counter-Strike, né? Sim, já foi jogador profissional também. E vejam o Flow Podcast, que ele dá uma entrevista lá, ele fala a história da vida dele. E assim, é algo muito emocionante, porque o que esse cara passou, assim, não é pra qualquer um. O cara passou por poucas e boas, e hoje ele se tornou o maior streamer do Brasil, quiçá do mundo. Eu gosto de cinema, fiz cinema. Pra mim, um dos filmes que eu gosto muito é A Vida é Bela. E eu falava assim, porra, mano, eu preciso transformar tudo de merda que eu tô passando em coisas boas. É foda, cara. Fica à vontade aí. Até eu tô emocionado aqui, cara. É, cara. Porque, assim, não é... A tua história, cara, e chegar onde tu tá hoje, tá ligado? Não é pra qualquer um, com certeza. E, é só vendo, ver a história desse cara que vocês vão ver, de novo, um outro exemplo magnífico sobre força de vontade, sobre intenção. Eu acho que no Gaules, o maior exemplo ali que dá pra ver é como não deixar o lugar que você tá abalar a sua força interior. A sua força interior, exato. Porque, é óbvio, ele não estava sempre feliz, ele não estava sempre com pensamentos positivos, mas ele soube canalizar as situações ruins e transformar elas em positivas, para aquilo sim gerar um sentimento bom que fosse manifestar a realidade que ele queria no futuro, ou no próprio presente, no caso, porque ele precisava mudar a vida dele para ontem. Eu voltei daquele dia em diante, eu virei uma máquina, que eu falava assim, eu fazia 8, agora eu vou fazer 16, agora eu vou fazer 20, agora eu vou fazer 37, agora eu falo, foda-se, eu vou vencer. É uma boa maneira de como transformar um cenário péssimo em algo positivo. Esse cara é muito bom, assim, é inspirador. Esse cara é muito inspirador e é um que tá vivo, né? Infelizmente o Ayrton Senna já morreu, mas esse aí é um exemplo vivo. Um outro exemplo que eu queria falar aqui é um grande ator, que é o Jim Carrey. A gente vai deixar linkado no vídeo a história dele, vocês assistem aí. Vocês vão ver também como ele teve uma transformação gigantesca na vida dele e como ele usou essa técnica de você visualizar que já deu certo as coisas e ele conseguiu atingir os objetivos dele. Tem uma história dele que ele falou que ele queria muito ser um ator famoso, renomado e queria ganhar dinheiro. E ele pegou e escreveu um cheque de 10 milhões de dólares e colocou dentro da carteira dele. Ele falou assim, um dia eu vou fazer um filme e eu vou ganhar esse valor. E algum tempo depois, ele teve um ano que ele estourou na mídia, que ele fez o Máscara, ele fez o Debi Lloyd e o Ace Ventura, e o cara ganhou muito mais que 10 milhões de dólares. Mas assim, ele se visualizou. Yeah, I would drive home and think, well, I do have these things, and they're out there, I just don't have a hold of them yet, but they're out there. Carrey é um ótimo exemplo de como a visualização é importante para a execução, né? Que é a mente e a prática se associando num objetivo só. Mais é um cara, eu acho que poucas pessoas conhecem, mas o nome dele é Viktor Frankl, e ele foi um cara que foi preso e levado para vários campos de concentração nazista. E o sonho desse cara era ser médico. Como é que você vai ser um médico dentro de um campo de concentração nazista, né? Enfim, o cara conseguiu desenvolver, ele criou a logoterapia, que é uma ciência que busca entender o sentido de vida das pessoas no campo de concentração, entendeu? Então o cara ele teve que ter muita força mental, muita força psicológica para fazer tudo que ele realizou, principalmente para sobreviver no campo de concentração. E aí é que está o segredo na vida dele, que você tem que ter uma força mental, emocional, você tem que ter o mais importante, e foi isso que ele conseguiu sobreviver no campo, e ele viu que as outras pessoas sobreviviam no campo de concentração, é
porque essas pessoas tinham um objetivo bem claro de querer sair de lá e fazer uma outra coisa, seja encontrar sua família, a sua esposa. Então ele falou que as pessoas que mais sobreviveram nesses campos eram essas pessoas que tinham uma grande força de intenção. E um último exemplo aqui, é claro que tem vários, mas para concluir, é Stephen Hawking, né, um físico mundialmente famoso, que tinha todas aquelas limitações físicas, né, e mesmo assim aquilo não foi o suficiente para segurar ele na ascensão tanto acadêmica quanto cognitiva dele. O que faltava de ferramentas, atributos físicos, ele compensou na questão da intenção e vontade. Ele queria descobrir a teoria de tudo. Ele tinha um objetivo claro. Ele tinha a força de vontade para fazer as coisas andarem. Então, a força de vontade foi a locomotiva que moveu todos os outros vagões. A mente, o corpo e os pensamentos. A mente no sentido dele adquirir repertório, de estudar, de ter esse comprometimento acadêmico com a informação que era necessária, porque era uma ferramenta necessária para ele atingir o objetivo final dele. Do corpo, porque ele precisava que minimamente ele tivesse condição física de poder continuar exercendo aquela atividade intelectual, e do pensamento, de que era a certeza de que ele ia chegar no objetivo dele. O pensamento de que ia dar certo, independente de toda a adversidade. Então ele é um bom exemplo de como a força de vontade ela vai mover tudo o que for necessário e vai criar todas as ferramentas que você precisa, independente do que a vida, do que o acaso te jogou em mãos. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Espero que vocês peguem essas informações, esse conhecimento e consigam utilizar na vida de vocês. E a gente também vai estar deixando um monte de material aqui na descrição do vídeo sobre esse assunto. Se você curtiu esse tema e quer que a gente fale mais sobre isso, ou quer sugerir alguma coisa pra gente poder explorar e trazer, deixa aqui nos comentários pra gente. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, confirma se você está inscrito no canal, se não, se inscreve e até a próxima. Até a próxima, galera!